De acordo com os antigos, a vida é um ciclo de causa e efeito, onde cada pensamento, ação e palavra que temos deixa uma marca. À medida que uma pessoa gradualmente quita seu karma, ela não apenas sente leveza em sua alma, mas também vê a vida se tornar mais pacífica e favorável. Isso não é uma fuga ou sorte aleatória, mas o resultado do processo de cultivar, transformar e libertar-se de velhos fardos. Você está passando por essas mudanças. Vamos explorar 5 sinais de que você quitou seu karma e está avançando para uma nova fase, mais pacífica, gentil e feliz. Não se esqueça de clicar no botão curtir e compartilhar para espalhar energia positiva para todos. Um coração pacífico, sem mais ressentimentos. Há manhãs reais em que a luz do sol se esgueira pelas folhas, tocando suavemente os olhos que ainda têm um pouco de orvalho noturno, o som claro dos pássaros cantando como se lavasse todos os problemas de ontem. Você fica no meio daquele momento, seu coração tão leve quanto uma brisa, sem raiva, sem ressentimento, sem culpa. Esse é provavelmente o sinal mais claro de que o karma foi pago. Dias atrás, havia feridas que pareciam nunca cicatrizar, ressentimentos, coisas inacabadas e perdas que o atormentavam incessantemente. Toda vez que você pensava nelas, seu coração doía como se houvesse uma mão invisível apertando seu coração, mas então o tempo passou silenciosamente como um pequeno riacho que continuava a fluir, carregando cada partícula de poeira do passado. Um dia, quando você olha para trás, percebe que as coisas que antes o faziam sofrer agora são apenas uma velha história que não tem mais peso em sua alma. Você não culpa mais a pessoa que o machucou. Você não se atormenta mais por seus próprios erros, tudo acontece por uma razão, cada pessoa que passa por nossas vidas é um destino, alguém vem para amar, alguém vem para nos ensinar uma lição sobre a perda. Quando você entende isso, não carrega mais pesos pesados no coração, não porque esqueceu, mas porque aprendeu a aceitar. Uma folha caindo em um rio que flui rápido a leva embora. Se você continuar tentando se agarrar a ela, ela gradualmente afundará e ficará presa em redemoinhos intermináveis, mas se você se deixar levar pela corrente, ela gentilmente voltará para o lugar a que pertence. Os humanos são iguais, quando não são mais teimosos, quando param de culpar o destino, quando aceitam o que passou sem deixar seus corações se agitarem, é quando somos livres. Você não espera mais justiça absoluta. Você entende que esta vida nem sempre tem uma resposta clara. Há dores que temos que curar sozinhos. Há feridas que ninguém pode compensar, mas você não espera mais que alguém venha e peça desculpas. Você não anseia mais por uma explicação, porque quando seu coração é grande o suficiente, você entende que a paz não reside em ser compensado, mas em liberar o fardo em seu coração. No passado, você costumava chorar por coisas que não eram satisfatórias. Você sentia seu coração pesado quando alguém o traía. Você sentia injustiça quando a vida não o tratava com gentileza. Mas agora você apenas sorri ao pensar em todas as tempestades do passado que o transformaram em uma pessoa mais forte. Os arranhões em sua alma agora são como belos veios de madeira que demonstram sua maturidade e resiliência. Você não se compara mais. Não se preocupa mais com o que os outros pensam de você, não sente mais que tem que provar nada, porque percebeu que a paz não reside na forma como o mundo nos trata, mas na forma como enfrentamos o mundo. Quando nossos corações não sobem e descem mais com elogios e críticas, não reclamam mais das coisas que passaram, só então você pode realmente alcançar a liberdade. Você pode sentar na varanda e olhar para uma flor desabrochando e sentir seu coração vibrar. Você pode caminhar pela estrada antiga onde memórias dolorosas foram marcadas, sem sentir a dor em seu coração. Você pode ouvir uma música que o lembra daqueles dias turbulentos sem sentir seu coração vibrar de dor. Isso é um sinal de que você pagou dívidas antigas, não está mais preso ao ressentimento e não está mais preso a arrependimentos. Como um pássaro deixando seu ninho e voando para o céu aberto, como uma gota de orvalho derretendo no sol da manhã, sem forçar, sem reter, sem culpar, sem desejar. Quando seu coração é tão leve quanto uma nuvem, é quando você sabe que é verdadeiramente livre. Não mais emaranhado em relacionamentos tóxicos. Existem pessoas que vêm para a sua vida como uma chuva de verão, vêm de repente, fazem muito barulho e depois partem rapidamente, deixando um rastro pálido de luz solar no céu. Elas lhe trazem alegria, mas também podem deixar arranhões. Essas são as pessoas que você amou e em quem depositou toda a sua confiança, mas depois são as pessoas que mais o machucaram. Mas então, com o tempo, essas pessoas gradualmente desaparecem de sua vida, não porque mudaram, mas porque você mudou. Você não está mais preso a relacionamentos cheios de karma, não está mais se apegando a coisas que cansam seu coração. Você aprende a soltar, aprende a deixar as coisas virem e irem, assim como a natureza impermanente desta vida. Houve momentos em que você perguntou por que as pessoas o tratavam assim. O que você fez de errado? Eu não sou bom o suficiente. Essas perguntas eram como ondas batendo em seu coração repetidamente, não havia uma resposta completa, mas então um dia você percebeu que nem todos que entram em sua vida estarão com você até o fim. Há pessoas que aparecem apenas para lhe ensinar uma lição, para ajudá-la a entender melhor a si mesmo.
E quando a lição termina, elas partem. Você foi ferido por perdas. Você foi ferido por palavras não intencionais. Você duvidou de si mesmo por causa da partida de alguém. Mas agora, quando você olha para trás, você sorri porque entende que tudo o que aconteceu tem uma razão. Há pessoas que partem para abrir espaço para outras. Passar pela dor é abrir seu coração para que você possa apreciar as coisas simples, mas verdadeiras. Quando os relacionamentos tóxicos partem, sua vida se torna mais leve. Você não precisa mais se esforçar para agradar alguém. Você não precisa mais adivinhar quem está pensando o quê. Você começa a ter conexões saudáveis. Relacionamentos vêm da sinceridade, sem autointeresse, sem pressão. Você aprende a ouvir as pessoas que realmente se importam com você em vez de perseguir aqueles que só o veem como uma opção. Um dia você perceberá que as pessoas ficam ao seu lado não porque precisam de algo de você, mas porque o amam exatamente como você é. Elas não tentam mudá-lo, não pedem para você se tornar outra pessoa, mas o aceitam com tudo o que você tem. Elas não o cansam com raiva irracional, não o machucam com palavras afiadas, não o colocam em situações onde você sempre tem que provar seu valor. Você também para de procurar reconhecimento de pessoas que realmente não o valorizam. Você entende que seu valor não reside em como os outros o veem, mas em como você se valoriza. Você não precisa mais de elogios falsos, não se machuca mais com a indiferença. Você aprende a ser completo consigo mesmo e assim aqueles que são completos também virão para você. Boas conexões não são relacionamentos perfeitos, mas são relacionamentos onde você pode ser você mesmo, onde você pode rir e brincar livremente sem medo de ser julgado, sim. Ser capaz de compartilhar seus sentimentos sem se preocupar em ser abandonado é quando você se sente em paz. Não precisa se forçar, não precisa ter medo. A vida é como um jardim. Quando você arranca as ervas daninhas, novas flores podem crescer. Quando você para de se agarrar a coisas que não lhe pertencem, coisas melhores virão. Você não precisa se agarrar a ninguém. Você não precisa se agarrar a coisas que se esgotaram. Apenas acredite que o que é certo para você ficará. O que não lhe pertence também irá. Então, se alguém for embora, deixe-o ir. Se uma porta se fecha, deixe-a fechar, não tente se agarrar ao que não lhe traz mais paz, valorize o que resta, as pessoas que ainda estão com você, as conexões que lhe trazem calor e paz, porque quando seu coração está em paz, o que lhe pertence automaticamente o encontrará. Terceiro, a vida é mais fácil. Você já percebeu que as coisas que antes o deixavam infeliz e lutando de repente se tornaram mais leves? A vida ainda são os mesmos dias que passam, mas algo mudou e você não precisa mais se esforçar para lutar contra tudo? Não se sente mais incerto e cansado em meio aos altos e baixos da vida, trabalho financeiro, saúde, tudo gradualmente entra em uma órbita estável, naturalmente, gentil e pacificamente, sem os problemas do passado. Esse é o sinal de uma pessoa que passou por tempestades e pagou as dívidas do karma no passado. Você pode ter sentido que a vida é como uma série de desafios contínuos, não importa o quanto você tente, você ainda se encontra em falta e lutando. Tudo é como um ciclo onde você tenta, então cai, então se levanta novamente, mas nunca parece ser o suficiente de relacionamentos complicados, dívidas invisíveis, fardos intermináveis em seus ombros. Você costumava duvidar porque coisas ruins continuavam acontecendo. Você costumava se cansar e se perguntar o que fez de errado. Mas então, com o tempo, você percebe que essas turbulências não são punições, mas um processo de purificação. Elas vêm para ajudá-lo a aprender suas próprias lições para pagar todas as velhas dívidas de sua alma. Em algum momento, você descobrirá que não precisa mais se esforçar tanto para segurar algo em suas mãos, não se preocupa mais freneticamente com o futuro, não tem mais medo do desconhecido. Você trabalha com dedicação, mas não se deixa levar pela ambição. Você tenta, mas não sente mais pressão. O dinheiro vem como um fluxo natural, não mais uma obsessão constante. Você não se apega mais a algo com medo de perder. Você não vê mais tudo como uma batalha. Sua mente está em paz quando você desiste do controle e aceita o fluxo natural da vida. Tudo de repente se torna mais favorável do que antes. Você costumava pensar que só quando você atingisse isso e aquilo você seria feliz. Você estabeleceu inúmeras condições para sua felicidade e então perseguiu para sempre coisas que estão em constante mudança, mas agora você se sente em paz, mesmo quando as coisas não são perfeitas. Você não está mais preso em ganhar ou perder, não se sente mais incerto sobre os pequenos eventos da vida cotidiana. Você não tem mais medo da perda porque entende que nada realmente lhe pertence. Você não está mais apegado a coisas que passaram porque sabe que tudo vem e vai por uma razão. Quando você tem destino suficiente, coisas boas automaticamente o encontrarão. Você não precisa mais continuar perseguindo ou lutando. Você não se preocupa mais com coisas além do seu controle. Uma vez que você pagou todo o seu karma, a vida não é mais uma luta, mas uma jornada suave.
Quando você sabe como soltar, a vida automaticamente estará em paz. 4 é uma alma pacífica. Isso é um sinal de que você pagou todo o seu karma. Há dias em que você de repente percebe que não tem mais medos invisíveis, não mais noites sem dormir com perguntas sem resposta, não mais preocupações constantes com o futuro que ainda não chegou à sua mente tão leve quanto as nuvens no céu, não mais emaranhado com coisas que passaram ou coisas que ainda estão por vir. Você não se pergunta mais o que o amanhã trará, mas simplesmente aproveita hoje. Cada momento se torna pleno como uma gota de orvalho da manhã cintilando sob o sol. No dia anterior, você pode ter ficado confuso sobre sua vida, você tinha medo de mudanças, medo de perdas, medo de que as coisas estivessem fora de controle, mas agora você entende que nada é para sempre, tudo tem seu tempo para vir e ir como ondas no oceano. Você não se preocupa mais quando uma porta se fecha porque acredita que outra porta se abrirá. Você não tem mais medo dos pontos de virada da vida porque sabe que tudo acontece por uma razão. Quando uma pessoa vive com essa mentalidade, ela não é mais assombrada pelo passado nem teme o futuro, ela simplesmente deixa a vida seguir naturalmente. As coisas antigas que antes o deixavam infeliz agora de repente se tornam tão distantes quanto um sonho. Você não está mais se afogando em arrependimentos, não está mais deixando o passado manter seu coração cativo. Você entende que o que aconteceu tem seu significado e as lições da vida sempre vêm no momento certo. Você não se culpa mais pelas coisas que não podem ser mudadas. Você não pensa mais que poderia ter feito diferente porque entende que naquele momento você fez o seu melhor com o que tem. Agora você sorri ao se lembrar dos velhos tempos, sem mais arrependimentos, sem mais amargura. O passado é uma parte de você, mas não tem mais controle sobre sua alma. A cada dia que passa, você sente uma alegria suave nas coisas mais simples, uma xícara de chá quente, uma manhã ensolarada, uma brisa suave. Tudo se torna presentes preciosos. Você não procura mais a felicidade longe. Você não pensa mais que só quando você atingir isso ou aquilo você se sentirá em paz. Você entende que a felicidade não reside em coisas externas. Reside na forma como você percebe a vida, cada momento se torna mais claro, cada respiração se torna mais preciosa, você não está mais com pressa, não está mais perseguindo freneticamente coisas efêmeras, você entende que a vida não é uma corrida, mas uma jornada para desfrutar. Quando você pagou todo o seu karma, sua alma se torna livre, você não é mais arrastado por velhas tristezas, não está mais preso a preocupações vagas. Você entende que tudo virá e irá de acordo com seu destino, você não se apega, não força, não espera demais. Você simplesmente vive para existir, aproveita cada momento com toda a paz em seu coração e esse é o sinal mais bonito de uma pessoa que se libertou de todos os fardos, pagou todas as dívidas invisíveis da alma, uma pessoa que está verdadeiramente em paz. Existem períodos em sua vida em que você de repente percebe que não está mais sobrecarregado com as mesmas tristezas de antes, as coisas que antes o faziam sofrer não o incomodam mais, as pessoas que antes o machucaram também se foram. Abriram espaço para bons relacionamentos, a vida não é mais uma série de lutas cansativas, mas se torna um fluxo pacífico onde tudo vem e vai suavemente. Se você se encontrar com esses sinais, sorria porque é a prova de sua jornada de maturidade. Você passou pelos desafios de pagar o karma antigo e está entrando em uma fase mais pacífica da vida. Você sente que eventos inesperados não parecem mais acontecer com tanta frequência, a vida se torna mais fácil e suave, não porque o mundo exterior mudou, mas porque seu interior se acalmou. A vida, inerentemente, sempre opera de acordo com a lei de causa e efeito. Quando sua mente ainda está cheia de ressentimento e ansiedade ou quando você está preso em relacionamentos complicados, a vida parece espelhar essas coisas, você é facilmente arrastado para situações confusas. É fácil se envolver em fofocas indesejadas, mas quando você pagou todo o seu karma, você não vacila mais diante de coisas negativas, você não reage mais violentamente a situações indesejadas, você não é mais arrastado para conflitos desnecessários, e quando sua mente está em paz, eventos externos gradualmente aparecerão com menos frequência. Cada evento na vida é uma lição. Quando você não entende completamente o que precisa aprender, a vida repetirá as mesmas situações rapidamente, dando-lhe a oportunidade de olhar para trás e mudar, mas uma vez que você reconheceu a verdade por trás dos desafios, você não precisa aprender essa lição novamente, assim como uma pessoa que esteve imersa em relacionamentos dolorosos. Mas depois de entender seu próprio valor e aprender a soltar, ela não atrairá mais relacionamentos negativos. A vida é a mesma. Quando você cresceu através do sofrimento, você não precisa mais passar por esse caminho novamente. Existem pessoas que sempre encontram coisas infelizes repetidamente, elas são traídas, enganadas e encontram todos os tipos de injustiça, mas não por causa de seu destino azarado, mas porque ainda não escaparam do ciclo do karma. Quando você pagou todo o seu karma, você não atrairá mais essas coisas negativas. As pessoas que antes lhe trouxeram sofrimento gradualmente o deixarão. Você não se envolverá mais acidentalmente em fofocas. Você não será mais arrastado para situações difíceis que você não deseja. Você é como um viajante que passou pela tempestade e entrou em um céu claro onde apenas a paz o cerca.
Você percebe que não precisa mais lutar com coisas que não são necessárias, tudo acontece naturalmente, seguindo o fluxo. Se uma dificuldade surge, você a enfrenta com uma mente firme em vez de entrar em pânico ou fugir. Você entende que tudo tem sua solução e o que quer que venha é o que é necessário. Você não se apega mais teimosamente a coisas que não lhe pertencem. Você não sofre mais quando uma porta se fecha, mas em vez disso está pronto para esperar que outra porta se abra. Você não é mais aquele arrastado pelos eventos, mas aquele que os observa. Quando você consegue manter essa calma, os eventos não parecem mais vir até você. A paz não é algo distante ou difícil de encontrar. Não vem de evitar a vida ou tentar controlar tudo. Ela vem quando você realmente se liberta de fardos desnecessários. Quando você aceita tudo como é. Você entende que tudo o que acontece tem uma razão. Você não culpa mais o passado, não tem mais medo do futuro, e só então sua vida será verdadeiramente gentil e menos propensa a incidentes. Surpresa não significa que sua vida não terá mais desafios, apenas significa que você é maduro o suficiente para não ver mais os desafios como um evento, você é forte o suficiente para aceitar tudo com uma mente pacífica e esse é o sinal mais claro de que você pagou todas as velhas dívidas de sua alma. Há momentos em sua vida em que você de repente percebe que não está mais sobrecarregado com as mesmas tristezas de antes, as coisas que antes o faziam sofrer não o incomodam mais, as pessoas que antes o machucaram também se foram. Abriram espaço para bons relacionamentos, a vida não é mais uma série de lutas cansativas, mas se torna um fluxo pacífico onde tudo vem e vai suavemente. Se você se encontrar com esses sinais, sorria porque é a prova de sua jornada de maturidade. Você passou pelos desafios de pagar o karma antigo e está entrando em uma fase mais pacífica da vida.